Eu sou a professora Ana Lúcia Junqueira e hoje nós vamos tratar da história da matemática. História da ciência. A matemática, história das matemáticas. Da antiguidade, na Idade Média, até a Idade Moderna. Bom, mas para que serve a história da matemática no ensino da matemática? Já pensaram sobre isso? Vejamos. A história é uma construção em que os acontecimentos a serem historicizados são recortados pelos historiadores, que serão os roteiristas dessa trama, ou seja, como ela será conduzida depende do olhar do historiador. Cada época tem a sua episteme, que é isso, conhecimento, e construções diferentes geram resultados distintos, alicerçados em suas respectivas relações e valores, que serão sempre relativos. Fica então a pergunta: como ser imparcial em um relato histórico? Isso nunca será possível plenamente. Pode ser minimizado se, ao olhar para a história, tivermos o cuidado de respeitar os contextos e valores da época e das culturas estudadas. Temos sempre que perguntar o que queremos ler na história. A história da ciência se desenvolveu no interior da ciência há poucas décadas atrás e sempre esteve mais próxima da filosofia do que da história. Somente recentemente vem ganhando novos contornos e se apresentando de forma mais complexa. Com diversas faces e de forma correlata, a história da matemática também é revista na atualidade sob um olhar mais crítico e de forma diferenciada do que era contado ao longo dos tempos. Por isso, é razoável nos referirmos à história das matemáticas. Segundo D'Ambrosio, a matemática que reconhecemos é uma resposta pela busca de sobrevivência e transcendência, acumulada e transmitida ao longo de gerações, desde a pré-história. As estruturas detentoras de sistemas de conhecimento são as que direcionam o ser humano, inserido em determinado contexto, a se exprimir, conhecer e lidar com seu ambiente natural ou social. Nessa direção, tem se dado o crédito do surgimento do pensamento abstrato como privilégio exclusivo da Grécia Antiga. Contudo, atualmente, existem evidências de que outras sociedades, como a Mesopotâmia, o Egito, o Islã e até mesmo áreas do atual continente americano, tenham também contribuído para o surgimento do que hoje chamamos de civilização moderna, moldada no século XV, período das grandes navegações. A matemática na antiguidade, Mesopotâmia, sumérios, egípcios, gregos, helênicos, romanos. A civilização mesopotâmica, em função das características do espaço geográfico aliado ao contexto histórico de seus homens, tinham suas economias organizadas e dependentes do período das cheias de seus rios e dos problemas decorrentes dessa situação. Eles se capacitaram a construir reservatórios e canais de irrigação, sistemas de roldanas, sistema de escrita cuneiforme e numeração sexagesimal, calcular medidas de áreas e volumes, estabelecer calendários, enfim. Na tela vocês podem ver uma representação dos sistemas de irrigação na Mesopotâmia e no Egito. Observem a escrita de numeração cuneiforme. São diversas cunhas mínimas e elas têm posições diferentes. Essas posições diferentes têm significados diferentes, tanto para as letras quanto para os números. O contexto prático, ligado à administração de bens, foi uma das motivações para a invenção da matemática. Mas
Os sistemas de numeração, bem como as técnicas para realizar essas operações, se transformaram de acordo com questões diversas. Havia motivações técnicas para o desenvolvimento da matemática e cuidados com a exposição, a fim de que exprimisse certa regularidade e generalidade nos procedimentos. É justamente por terem organizado as suas práticas de modo sistemático, de forma a possibilitar sua transmissão, que se pode considerar que os mesopotâmicos e os egípcios criaram uma matemática, ou melhor, duas matemáticas. Observem o papiro de Hind, da matemática egípcia. Tinha diversos problemas de geometria e principalmente de geometria resolvidos, muitos problemas. Agora na tela, um print do livro de Euclides, Os Elementos. Euclides, ele conseguiu sistematizar todo o conhecimento que já tinha havido anterior a ele. E ele axiomatizou a geometria, principalmente. Esse livro tem 9 capítulos. 6, basicamente, tratam de geometria. E outros de outras áreas também. Matemáticas na antiguidade. Ainda em relação à história da matemática dos antigos, é interessante o trabalho da historiadora Serafina Como, que tem como um dos propósitos o tratamento não apenas de aspectos como contagem e medição, mas principalmente tornar esse período mais acessível, situando uma matemática em seu contexto cultural. Entre alguns aspectos abordados, é digna de nota a abordagem da importante questão filosófica sobre como os antigos viam a distinção entre matemática pura e aplicada, discutindo a problemática com cuidado e clareza. Poderíamos tecer comentários sobre o áureo apogeu grego para citar um período significativo referenciado nos livros tradicionais. Mas vale ressaltar brevemente a antiguidade tardia, por se tratar de um período com mudanças radicais, passíveis de ressignificação, como a autoridade religiosa, mudanças na organização da máquina administrativa, novas estruturas emergindo, mas principalmente pelo surgimento de personagens tidos como referência por trazerem a história da matemática antiga para o nosso presente. Serafina, além de excelente trabalho sobre os elementos de Euclides, relaciona a influência da matemática na evolução do cristianismo, posteriormente, já na Antiguidade Tardia, após o apogeu do Império Romano. Um exemplo é o principal expoente do cristianismo na Antiguidade Tardia, Agostinho de Hipona, que viria a ser chamado de Santo Agostinho, e estabeleceu o programa educativo da escola alexandrina, a qual serviria séculos mais tarde como base ao trivium e ao quadrivium, grupos de disciplinas que constituíam as artes liberais da Idade Média. Interessava-se muito pela matemática. Agostinho tinha interesse pela matemática desde jovem, atrelando esse saber a uma melhor compreensão do conhecimento de Deus. Escreveu também um tratado sobre música, contendo uma distinção entre os números e suas relações do ponto de vista espiritual, recalculando o número de gerações antes de Cristo para refutar críticas dos diferentes evangelhos. A numerologia teve um forte componente ético, visto que os números e a ordem do universo poderiam chamar as pessoas para perto de Deus. Por tempos, a numerologia pressupunha a crença na ligação entre a matemática e o divino. E as matemáticas na Idade Média? A contribuição matemática do Islã,
A numeração indo-arábica, originária dos povos da região do Rio Indo e disseminadas pelas conquistas dos árabes na região, séculos 8 e 9. Da aritmética à álgebra, séculos 9 a 12. Muhammad ibn Mirza al-Khwarizmi desenvolve a álgebra, do árabe al-Jabr. Al-Khwarizmi usa o X para representar a incógnita. X vem de shay, que significa coisa em árabe. Omar Khayyam classifica equações segundo o grau e o desenvolvimento por radicais. A escassez de fonte dos antigos fez com que a área somente começasse a se colocar em um rumo mais seguro no final do século XIX, com o estabelecimento de inúmeras edições críticas de textos matemáticos da tradição grega. Nas 2 últimas décadas do século XX, até os dias atuais, os historiadores da matemática grega têm acrescentado uma maior preocupação com as práticas culturais e, em certa medida, equilibrando o papel preponderante que os conceitos matemáticos tiveram aos historiadores das gerações anteriores. Cabe aqui um questionamento. Houve erro na transmissão dessa história em função da falta de neutralidade? Não é correto dizer que sim. Não haveria como ser neutro. Tais histórias mostram que nenhuma história, nem mesmo a da matemática, pode ser totalmente imparcial, até porque as práticas matemáticas na antiguidade, como em provavelmente qualquer outro momento, foram extremamente complexas, com diversas camadas e ocasionalmente desconcertantes. Afinal, o que é e não é real? Distinguir entre o que é e não é real na matemática é uma escolha que os historiadores devem fazer, que também implica reduzir em alguns tópicos descobertas e insights de matemáticos. Aliado a isso, há a escassez de fontes que permitiriam unir as diferentes práticas matemáticas na antiguidade, forçando-nos a optar pela presença de inúmeras manifestações matemáticas. Além desse panorama, lembre-se sempre de que falar sobre o pensamento de pessoas com distanciamento temporal de cerca de 2000 anos somente nos leva a situarmos nos limites desse território, mas nunca no território em si. Matemática no Renascimento. Costuma-se rotular o período renascentista dimensionando a influência do papel da tradição aristotélica advindas da invasão muçulmana na Península Ibérica. Mas há que se cuidar desse enfoque. O desenvolvimento intelectual e cultural, desde a Alta Idade Média, não podem ser creditados somente ao surgimento das universidades. Assim, a expansão do capitalismo, em função do avanço da comercialização e consequente crescimento da burguesia, contribuiu para a ascensão do humanismo, que foi um movimento que se mostraria mais forte na Itália e posteriormente se difundiria para outras regiões da Europa. Um dos personagens mais relacionados com o espírito humanista foi Leonardo da Vinci, estudioso das artes e das técnicas, sinônimo de genialidade, que personifica o período e simboliza o homem que transcende o seu próprio tempo. Especula-se que o período do Renascimento é visto como um momento de estagnação nas ciências. Mas, na realidade, na Europa Ocidental, iniciou-se uma apropriação dos trabalhos mecânicos de Arquimedes. Niccolò Tartaglia representa um desses estudiosos. Ele é responsável pela difusão das obras de grandes cientistas clássicos, como também editor das obras de Arquimedes. As contribuições de Tartaglia à arte da guerra
e problemas de artilharia despertaram interesse generalizado e duradouro, além de sua demonstrada competência em álgebra matemática e grandes avanços na geometria prática da primeira metade do século XVI. Na época, os tratados já estavam nas universidades, bem como os diálogos entre acadêmicos e iletrados, valorizando o antigo conhecimento. Surgiram grupos de transmissão de saberes relacionados ao processo de renascimento comercial e urbano. Nesse cenário, o objeto matemático foi remodelado e as questões ligadas à precisão e à previsão contribuíram para que a matemática se estabelecesse. O humanismo trouxe à tona a concepção do homem como centro do conhecimento, sendo comum a associação desse movimento ao renascimento, ao desenvolvimento da razão e à procura por uma explicação do mundo que se contrapusesse à escolástica, permitindo o desenvolvimento desse espírito por intermédio das observações experimental e racional. Com relação à visão do cosmos, o modelo heliocêntrico proposto por Nicolau Copérnico, que viveu de 1473 a 1543, só veio a ser significativo no final do século XVI. E a importância atribuída ao estudioso ao longo do Renascimento refere-se principalmente à defesa pela autonomia dos modelos matemáticos como forma de salvaguardar as aparências dos fenômenos. Entre a luz e as trevas. Vale lembrar que a geometria, a astrologia, a astronomia e a medicina estavam atreladas e, especificamente no século XVI, havia uma grande preocupação com a possibilidade da ocorrência do final do mundo. A passagem do cometa Halley, em 12 de agosto de 1531, suscitou interesse e o estudo pelas profecias. Tal expectativa foi fundamental para o direcionamento de estudos na busca pela compreensão da natureza e seus fenômenos. O período renascentista suscitou divergência de opiniões quanto ao status de ser considerado o interlúdio entre as trevas e a luz, gerando controvérsias entre estudiosos e historiadores, principalmente historiadores da ciência. Ainda na matemática do Renascimento, temos que relembrar em relação à matemática, inúmeras foram as releituras da geometria baseada em Euclides, além de outras geometrias práticas e da aritmética. A popularização da forma impressa democratizou, em certa medida, o aprendizado, permitindo a propagação mais rápida de novas ideias, dentre as quais a álgebra, já introduzida na Europa por Fibonacci no século XIII. Conhecimento esse herdado dos árabes, principalmente. Ainda na primeira metade do século passado, destacava-se a importância do legado oriental à história das ciências, não creditando ao período renascentista de maneira simplista o status de mero revitalizador do antigo pensamento greco-romano. A obra de Luca Pacioli, de 1494, viria a ser considerada a primeira enciclopédia matemática do Renascimento, consistindo em uma coletânea de conhecimentos de aritmética, geometria, proporção e proporcionalidade, incluindo o Liber Abate de Fibonacci, a álgebra de Al-Khwarizmi, além de escritos de Euclides e Ptolomeu. A principal contribuição do Pacioli foi a de configurar um quadro para os grandes avanços da álgebra que tiveram lugar ao longo do século seguinte. A Universidade de Bolonha, importante centro de matemática do Renascimento italiano,
tinha em sua cátedra o professor Scipione dal Ferro, que, embora não tenha publicado a sua descoberta na solução de equações cúbicas, isso porque Cardano o fez, gerando controvérsias e insultos por parte de Tartaglia, que estava envolvido nessa situação à época. Mas isso tudo foi resgatado por Ludovico Ferrari e Rafael Bombelli após a morte de Scipione dal Ferro. Cardano personifica o homem do período renascentista, mas vale lembrar um importante aspecto dessa cultura, onde se misturavam os saberes erudito escolástico e uma literatura mista, científica e tecnológica, baseada na experiência dos artesãos, dos práticos e dos viajantes, o que torna este período um marco. A matemática na Idade Moderna. Em relação aos últimos séculos, apenas um dos debates entre os séculos 17 e 18, e com foco ao estudo da análise matemática, é objeto de atenção, surgindo um olhar crítico sobre como essa trajetória foi transmitida e atualmente é contada. Temos a visão da história da matemática de forma linearizada. Funções e cálculos são dados de forma retrospectiva, esquematizada e aprimorados em suas técnicas. Contudo, os conteúdos matemáticos não se organizam de modo cronológico e temos a visão estereotipada de que o formalismo viria a ocorrer só no século XIX. Mas matemáticos do século XVIII já consideravam as suas definições rigorosas no contexto da época. O contexto que motivou a definição e redefinições da noção de função, por exemplo, está diretamente atrelado à história da análise ou do cálculo infinitesimal, que teve papel central no período. A transição do momento da natureza geométrica, representado por Fermat, Pascal, entre outros, para o estágio analítico e algébrico, com os expoentes Euler e Lagrange. E é nesse interlúdio que se estabelece, assim, uma nova arquitetura à análise matemática. Diante disso, houve crítica à generalidade da álgebra e uma mudança nos papéis da física e da matemática, renunciando ao porquê para investigar o como os fenômenos acontecem. Foi o prelúdio da matemática pura do século XIX. A título de conclusão, obviamente, estamos sujeitos às imprecisões em uma pesquisa histórica. Estabelecimento de inferências e concepções reducionistas, em certa medida, frutos e consequências da nossa herança positivista, comumente alimentada pela visão extremista que alguns autores repassam. Assim, não constitui tarefa fácil um desatrelar dessas concepções em um trabalho de história da ciência. Resumir a história da matemática desde a Idade Moderna até os dias atuais foge ao objetivo da unidade, que reside na tentativa de introduzir algumas referências atuais e lhe remeter a uma reflexão sobre alguns pontos significativos dessa história. Voltamos à questão. E a história da matemática no ensino? Na tela, vocês podem ver a figura à esquerda, o método de exaustão para encontrar a área de um círculo, usado por Arquimedes. E ele usou esse método para aproximar o valor de π. E à direita, o stomachion, que é um quebra-cabeça geométrico encontrado no palimpsesto de Arquimedes. Procurem o que é palimpsesto. A história da matemática pode ser um potente auxiliar no processo de ensino e aprendizagem, manifestando de forma peculiar as ideias matemáticas ao situar, temporal e espacialmente, as grandes ideias e problemas,
junto com as motivações e precedentes históricos, e ainda enxergar os problemas do passado, que ajudam a compreender suas soluções. O conhecimento provém de diferentes grupos socioculturais que se organizaram e se desenvolveram intelectualmente de acordo com as necessidades, interesses e condições de sobrevivência. A informação histórica pode contribuir para a disseminação desse conhecimento. É ver o conhecimento como uma construção histórica. Nessa direção, a história da matemática é um tema importante na formação do aluno. Ela proporciona ao estudante a noção exata dessa ciência em construção, com erros e acertos e sem verdades universais, contrariando a ideia positivista de uma ciência universal e com verdades absolutas. Ela pode contextualizar o saber, mostrar que seus conceitos são frutos de uma época histórica, dentro de um contexto social e político específico daquela época. Ao estabelecer um laço entre o aluno, a época e o personagem dos conceitos estudados, conhecer as motivações e dúvidas que tiveram, então ele poderá compreender como foi descoberto e justificado um problema, um corpo de conhecimentos. Então, você agora já está pensando, pode pensar e refletir, para que serve a história da matemática, do ensino da matemática? Espero que sim. Até a próxima aula. Obrigada.